Eu queria muito compartilhar com você uma frase que, quando eu escutei, foi literalmente a virada de chave, assim, que eu precisava, que mudou o curso das coisas. Talvez algumas pessoas vão achar essa frase meio mórbida, mas fez muito sentido para mim, então eu tô aqui para compartilhar. A frase é a seguinte: você tem uma doença autoimune e incurável. E essa doença é a própria vida. Quando eu ouvi essa frase, eu tinha acabado de receber o diagnóstico de uma doença autoimune e incurável, que é a esclerose múltipla. E nessa época que eu recebi o diagnóstico, eu pensei, tipo, ferrou, acabou aqui, minha vida acabou, né? Muito disso, claro, vinha de medo, de incerteza, de não conhecer direito. Mas eu lembro, assim, claramente, quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, bom, é isso, minha vida acabou aqui, né? Na época eu já estava fazendo terapia, então eu já estava fazendo terapia com psicóloga antes de receber o diagnóstico, e aí continuo até hoje. E na época a minha psicóloga me recomendou esse filme que se chama 100 Metros. Eu recomendo esse filme para todo mundo, eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, especialmente para quem tem esclerose múltipla, ou quem tem algum tipo de limitação, algum tipo de doença, né? Esse filme conta, é uma história verídica de um cara que tem esclerose múltipla e aí conta a história da vida dele. E é um filme muito bom. Talvez a frase que eu falei não seja exatamente a frase do filme, mas é algo do gênero bem parecido. E o contexto da cena é que o cara, né, o personagem que tem esclerose múltipla, ele recebeu ali o diagnóstico e ele tá se lamuriando, ele tá com o sogro dele. Tá lá se lamuriando, ó Deus, ó céus, né? Tipo, é isso, minha vida acabou também. E aí o sogro dele pega, dá um chacoalhão nele e fala, então, mas e aí é isso aí. Todo mundo tem uma doença autoimune incurável, que é a própria vida. Claro, para você tem um bônus aí, né? Mas você entende? Não sei se você que tá me assistindo consegue entender o peso dessa frase. Eu percebi que eu tava vivendo no automático, assim, né? E que as coisas que realmente faziam sentido, que importavam pra mim, tinham um espaço bem pequeno na minha vida, na minha rotina. E, e você ter um diagnóstico de saúde, assim, isso te coloca num lugar muito, sabe, o que que realmente importa? De verdade, o que que realmente importa? O que que eu tô fazendo com o tempo que eu tenho, né? A gente não tem. Por isso que eu tô falando que às vezes é meio mórbido, mas é um mórbido que pra mim foi muito bom. De assim, qual garantia que eu tenho de alguma coisa? Quem me garante o dia de amanhã, né? Eu passei por tantas coisas desde o diagnóstico. Eu já fiquei cega de um olho. Eu não consegui andar por um tempo porque eu perdi o equilíbrio. Tantas situações novas também. A vida vira de ponta cabeça, né? Rotina de hospital, internação, exame, medicação que você nem imagina. E essa nova realidade te coloca num lugar, te chacoalha, assim, me chacoalhou num nível que eu tive muitos meses para conseguir me reorganizar e me encontrar de volta no meu eixo, né? Mas assim, reorganizar o que realmente importava. A doença, ela foi e tem sido para mim uma grande professora. Não que você precise, né, de uma doença também, às vezes você está me assistindo, até tem alguma coisa, mas você não precisa de uma doença para te colocar nesse lugar de reflexão, de pensar o que realmente importa, né? O que que eu realmente estou fazendo com o tempo que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho. Hoje eu particularmente tento ter muito mais momentos de qualidade de coisas que me fazem bem, por exemplo, fazer trilha, tá na natureza. Eu acho que a natureza é o grande cerne, assim, de uma conexão minha que eu tenho que me faz muito bem desde sempre. E eu vi que, na realidade, eu tinha muito pouco espaço para isso na minha vida antes. E é questão de prioridade mesmo, de o que que tá sendo a minha prioridade agora, né? Com o que que eu tô gastando meu dinheiro, com o que que eu tô gastando meu tempo, com quais pessoas eu tô gastando meu dinheiro, o que que eu tô alimentando, não só o que eu como pela boca, o que eu como pelos meus ouvidos, o que eu como pelos meus olhos, o que me nutre, né, de verdade.
E é aquilo, a gente realmente não tem garantia de nada, mas eu acho que a gente deveria polir um pouquinho do cristal a cada dia, né? Do cristal da nossa vida, a gente deveria polir um pouquinho a cada dia que a gente tem a oportunidade de viver. Então, para mim, fazer esse hobby que é estar na natureza, fazer trilha, acampar, tenho tantos sonhos de viagens no meio natural, falar sobre sustentabilidade, estudar também, cuidar da natureza. A natureza é um cerne muito grande na minha vida e que estava muito de escanteio, e que a doença me ajudou a resgatar isso, e a doença também me colocou nesse novo lugar de eu quero compartilhar um pouco da minha vida, da minha história, da minha jornada como pessoa com deficiência agora, é, vivendo tudo isso, né? Também estando aí no meio outdoor, explorando quais são as dificuldades, quais são as possibilidades, enfim. Então, eu decidi há algum tempo começar a compartilhar um pouco mais sobre a minha vida, claro, sobre a minha condição de saúde, mas também tudo o que me move, né? Todas essas coisas que eu falei que envolvem a natureza, fazer trilha, estar na natureza, esportes outdoor, sustentabilidade, falar de saúde também, de autoconhecimento. Então, me veio essa vontade muito grande a partir do meu diagnóstico de compartilhar um pouco mais sobre a minha vida. Eu que sou uma pequena aprendiz da vida, né? Acho que tem muita coisa para aprender ainda. E quem sabe um pouquinho a compartilhar. Então. É isso, assim. Eu não sei se eu consegui passar toda a emoção que eu senti e tudo o que essa frase me causou quando eu ouvi essa frase desse filme de que todos nós temos uma doença autoimune e incurável, que é a própria vida. Eu tenho uma doença autoimune e incurável, que é a esclerose múltipla, e essa é um saquinho de feijão que eu carrego na minha mochilinha. Mas a vida tá aí para todo mundo. E eu desejo de coração que a gente consiga viver uma vida mais feliz, mais bela, mais alinhada, que verdadeiramente faça sentido pra gente. E eu te convido a me acompanhar nessa jornada aí, que eu não sei para onde eu tô indo, para onde ela vai me levar, mas eu senti muito mesmo do meu coração de começar essa jornada, né? De compartilhar a minha vida e todos esses assuntos que eu já falei aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim. Então, fica aqui o vídeo, o primeiro vídeo, e fica o convite para vocês me acompanharem aí, deixem comentários pra gente ir conversando, e é isso.